E pai, já tá aí? Muito bem. Meu pai tá numa assiduidade. Boa noite. Agora você tá dominando mesmo, né? As tecnologias. Esperar. Ei, Claudinha. Dayana, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos. Que bom que deu tempo. Foi super em cima da hora. Achei que não ia dar pra fazer, porque esses compromissos, né? Que às vezes a gente não consegue dar conta de todos. Queria muito fazer. Achei que não ia dar, mas deu tempo. Tudo bom, Dayana? Boa noite. Esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Boa noite. Light of Down. Marcos Paulo. Boa noite, bem-vindos. Que bom que deu para vocês estarem aqui. Às vezes eu não consigo ler o nome. MVP Medeiros. Boa noite. Bem-vindos todos. Hoje é dia da Terra, né, gente? Dia 22 de abril. Enquanto o pessoal nos chega a falar aqui um pouquinho sobre a importância da gente se conscientizar. O áudio tá tranquilo, gente? Tá legal? Tá dando para ouvir bem? A importância da gente se conscientizar, né, sobre a preservação do meio ambiente, né, o cuidado com os recursos naturais do nosso planeta, que é a nossa casa. Acho que mais do que nunca a gente tem que pensar nisso, né? Tem que cuidar dessa nossa casa, porque não tem outra. Então é pensar nessa preservação, né? Aline, boa noite, bem-vinda. Tá joia, Claudinha, obrigada pelo retorno. E a gente entender, né, que não existe um outro lugar pra gente ir, que às vezes a gente se preocupa com coisas, não que não sejam importantes, né? Cada um sabe o grau de importância que dá a cada coisa, mas a gente precisa se conscientizar, na verdade, que a água pode acabar, né? A qualidade do nosso ar, enfim, tem talvez muito desperdício, muito por falta dessa consciência. Então, acho importante a gente pensar nisso. Eu, particularmente, sou muito voltada para essas causas, né? Ambientais, causas animais. Então, eu acho que a gente precisa ter esse despertar o quanto antes, né? E não esquecer que depende da gente, né? Depende do nosso pequenininho, daquela água que a gente deixa na hora que tá escovando o dente, liga a torneira e deixa, né? Abre a torneira e deixa a água embora. Chuveiro, né? Tomar banho sem sabor com o chuveiro aberto. Isso é ter consciência, né? Fecha, abre só na hora que for enxaguar o corpo, na hora que for enxaguar a boca. Então, são pequenos cuidados, né? O lixo, a gente produz muito lixo, talvez porque consuma demais. Então, são coisinhas que são mudando. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, mudar alguns hábitos para a gente ter sucesso no todo. Então a gente acha que é muito grande, né? Que só as ONGs, só o governo tem que se preocupar com isso, mas é a gente no pequenininho. São coisinhas que a gente pode fazer, pode pensar para contribuir, né, com a qualidade do nosso meio ambiente, enfim. A live não é sobre isso, mas como é Dia da Terra, aproveitar para chamar a atenção para essa consciência que eu acho muito importante. A Juliane entrou, boa noite. Fabiana, Leia, boa noite, bem-vindas. Bom, eu pensei, foi uma live assim, eu tinha falado há 15 dias, né, que eu tentaria fazer quinzenal, por conta dessa correria que a gente vive, e eu falo em correria, eu lembro do meu pai porque ele tá aí na live, e aí ele sempre, quando ele me liga, ele, ei, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem, tirando a correria, e ele fala, pra que correr, né, não tem que correr. Ele já correu muito,
mas acho que a vida mostrou para ele, ele chegou nesse entendimento de que talvez tenha sido desnecessário, né, tanta correria. E a gente corre muito mesmo, né, talvez por falta de organização, talvez porque tem um entendimento equivocado de algumas coisas, né, então eu sempre lembro dele. Mas de fato existe, sim, uma correria que eu pretendo corrigir, mas eu achei que não ia conseguir fazer essa live hoje, e aí quando deu umas 4 horas, mais ou menos, que eu tive a confirmação de que eu conseguiria estar livre nesse horário, e aí eu anunciei, então não pude divulgar. Mas ela sempre fica salva, enfim. A gente aqui vai conseguir ter uma troca bem legal. Espero que tenha sido boa aí a semana de vocês até agora, amanhã é feriado. Claudinha tá falando aí essa música é linda, por sinal, né? Ando devagar porque já tive pressa. Exatamente. Na pressa, a gente deixa de observar os detalhes, né? Coisas que são importantes na vida e na gente. A gente corre demais é porque realmente tem alguma coisa errada. Belinha entrou. Ei, Bela. Manu, bem-vindas. E realmente essa música é linda e ela fala muito dessa nossa rotina, né? Do que é essencial, da importância de algumas coisas. Então, enfim, a gente aprende sempre, né? O tempo inteiro. E aí, como eu tava falando, né? Foi em cima da hora que eu consegui, que eu tive essa confirmação de que iria fazer. E aí eu tava pensando já durante a semana, porque nada acontece, nada começa ali naquele momento, né? Tudo é um processo. E aí eu pensei, vendo algumas coisas, ouvindo, né? O psicólogo trabalha muito com a observação, a escuta. Então, observando muitas coisas, isso é algo que eu já venho percebendo e senti, assim, com bastante latência. Ei, Luísa, Mauro, bem-vindos, boa noite. E aí, eu pensei em trazer aqui pra gente hoje um assunto que acho que mexe um pouquinho com todo mundo, né? Em algum sentido. E é uma coisa que tá muito agora, assim, aparente, né? Não só na nossa vida do dia a dia, mas a vida paralela que a gente vive, né? Essa vida virtual, redes sociais. E é sobre positividade tóxica. Né? Quem diria que a gente iria chegar no entendimento de que uma positividade poderia ser tóxica? Mas aí a gente entra naquela máxima de que vale para tudo é o equilíbrio, né? Tudo que é excessivo traz prejuízos pra gente. Tudo que é excessivo entra no radicalismo, né? Tudo que é muito polarizado é muito preocupante. E eu não sei se vocês têm experiências com isso, mas eu acredito que isso fale intimamente com vocês em algum momento, em relação a essa necessidade, essa exposição excessiva da felicidade, do bem-estar, né? A gente percebe aí é quase uma imposição que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, que tudo tem que estar, você tem que estar sempre disponível, que você tem que estar sorrindo, que você tem que ser bem-sucedido em absolutamente tudo que você faz. E quando as coisas não estão bem, parece um crime, né? Parece que tem alguma coisa errada demais além da conta. Ei, Roberta, Leandro, bem-vindos, boa noite. Alguma coisa tá errada além da conta. E assim, a gente tem que saber que a tristeza existe, o desânimo existe, e ele tá aí pra gente sentir, senão essas coisas não existiriam. Muitas vezes até existe a necessidade da gente passar pela tristeza para a gente poder valorizar até a alegria. Não que a gente tenha que ficar triste, mas a tristeza, ela é real, ela é da vida, né? Os fatos acontecem e a gente se frustra, a gente se aborrece. E é impossível pensar numa vida onde você só tenha momentos felizes. Se alguém aqui tem essa experiência, me fala, por favor, porque eu desconheço, né? Tanto na minha vida quanto na vida de qualquer pessoa. As adversidades estão aí. Agora mesmo que a gente está vivendo essa situação de pandemia, né? Que é uma situação muito difícil. E aí eu fico pensando que existem coisas invisíveis acontecendo em paralelo a tudo isso e que às vezes a gente não se dá conta. Eu acho que existe uma pandemia aí, se é que eu posso dizer dessa forma, mas acho que vocês vão me entender. Existe uma pandemia invisível acontecendo, que é a pandemia das doenças mentais,
né? Como a depressão, por exemplo. E as pessoas até confundem muito algumas coisas e eu vou tentar esclarecer um pouquinho aqui para vocês. Ei, Giovana! Boa noite, bem-vinda. Tentar esclarecer aqui um pouquinho para vocês que nem toda tristeza, nem todo desânimo é depressão. As pessoas meio que associaram, né? E você não pode dizer que você tá com medo de alguma coisa, que você tá num momento de desesperança. Então, assim, não existe nada que seja compulsório que vá nos fazer bem. Inclusive a positividade, né? Esse otimismo, essa felicidade que tentam enfiar a goela abaixo, como se tudo fosse dar certo sempre. A sua responsabilidade nisso é enorme, né? E você, exatamente pelas suas questões, exatamente por sermos falíveis, exatamente por tantas demandas que a gente vem trazendo pra gente, é que a gente adoece, é que a gente não consegue ficar bem o tempo inteiro. Eu tô falando de coisas diferentes. Existe a questão do adoecimento, para não ficar confuso, eu vou falar sobre o processo de adoecer. E existe a questão dos momentos onde você não está bem, dos momentos onde você não está feliz, onde você quer ficar mais recluso e tá tudo bem. Daqueles momentos em que você fala, caramba, não tô dando conta, né? Rotina cansativa, quem tem filhos e aí trabalha fora, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Quem não tem filhos, que tem outras atribuições, né? Outras responsabilidades também. A gente realmente tem muitas demandas. E sem perceber, a gente vai trazendo cada vez mais responsabilidades para a gente, sem pensar se aquilo ali vai de fato trazer felicidade. Nem tudo que é do padrão, né? Nem tudo que tá aí, né? Como sendo algo, um modelo de felicidade, vai fazer a gente feliz. Nós somos indivíduos e essa felicidade é individual. O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para outro. Você não tem que ter um montão de amigos para ser feliz, você não tem que ser a pessoa mais bem relacionada do mundo, você não tem que ter um salário maravilhoso, né? Uma remuneração maravilhosa, você não tem que ter um monte de coisa que dizem que você tem que ter para você realmente ser feliz. É muito comum quando a criança, né, é questionada sobre o que você vai ser quando crescer. E aí muitos pais às vezes se antecipam, quando a criança é muito novinha, falam assim, não, meu filho, minha filha vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado. Alguma coisa que as pessoas acreditam, né? Atribuam sucesso, atribuam que vai ser uma carreira bem sucedida, que essa pessoa vai ser importante por isso. Só que quando alguém pergunta para uma criança, né? Ou ainda que seja para um adolescente, o que você vai ser quando crescer? Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria responder é ser feliz. Vou tentar, vou buscar ser feliz. E não já colocar aquela imposição de um caminho que você tem que trilhar, de um perfil específico. Você vai ser feliz fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que vai te trazer satisfação, que vai te trazer realização. Boa noite para quem está entrando. Ana, Fernanda. Tudo bom? A gente tem que saber daquilo que vai trazer realmente essa satisfação pra gente. Não existe aquela profissão que vai dar certo se você não vai fazer com gosto, se você não vai se realizar. Porque eu sempre falo, gente, escolhe alguma coisa que você realmente goste. Porque no final das contas, até o que você gosta entra no bolo do compromisso, da responsabilidade. Então, aquilo que vira rotina tira um pouquinho da nossa satisfação. E aí, quando você faz o que você gosta, você consegue ter um equilíbrio, né? Um contraponto a essa coisa da obrigação de que você tem que fazer aquilo que você faz, até por uma questão de valorização e que você vai ter uma remuneração através daquilo. Então é importante que você faça o que você gosta, independente do que as pessoas pensem. Se a pessoa vai ser mais feliz tendo uma profissão onde a remuneração não é tão alta, ok, aquilo para ela vai funcionar. Aquilo para ela vai ter uma satisfação e ela vai pautar a vida dela dentro daquilo, dentro daquele ganho, dentro daquela realidade. E a gente acaba se condenando, a gente acaba se aprisionando por conta desse padrão que às vezes não nos cabe. Padrões, eles são muito perigosos, principalmente se a gente acredita neles e acredita que eles servem pra gente. É a mesma coisa de querer encaixar alguma coisa redonda num espaço quadrado. Cada um tem o seu formato, cada um tem a sua forma de acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa tal positividade tóxica. A gente entra numa rede social, tem milhões de mensagens, né, falando que você tem que ser positivo, que você tem que
que buscar e querer o melhor, que você tem que estar bem. Realmente, o grande objetivo, né, para a gente ser feliz, para a gente ter uma vida com qualidade, para a gente conquistar a saúde integral, a saúde global, é buscar o que vai ser melhor para a gente, que vai ser melhor para a nossa saúde. Só que algumas coisas que dizem para a gente que a gente tem que correr atrás para a gente ser feliz, tira a nossa saúde mental, tira a nossa saúde física, porque nos faz exceder. Nós temos um corpo que tem limites e cada um tem o seu limite. Não adianta eu abrir aí o Instagram e tá seguindo algum tipo de profissional que vai me direcionar, não, porque você tem que correr, porque correr faz bem, você tem que correr uma maratona, não, porque você tem que acordar às 5 da manhã para fazer atividade física. Um exemplo, tá, gente? Mas aquilo pode não funcionar para uma determinada pessoa. Aquilo não vai fazer ela feliz, de repente o corpo dela não está pedindo isso e ela vai encontrar uma outra maneira. Não adianta você dizer que você tem que viajar, porque você tem que sair, que final de semana você não pode ficar em casa, né? Porque aí é sinônimo de derrota. Por quê? Por quê? Se aquilo te faz feliz, né? Se ficar ali no seu cantinho tá legal para você, ok. Você encontrou o teu sentido, você encontrou o teu formato. É aquilo que realmente você conquistou de acordo com a tua construção psíquica. Você conquista as coisas que você entende que te fazem bem. Por que conquista? Porque é uma busca. A busca através do autoconhecimento. Né? Eu nunca vou deixar de falar de autoconhecimento. Se você não se conhece, né? Se você não consegue se acessar, se você não consegue se buscar, você não vai fazer essas conquistas íntimas, que é exatamente entender o que funciona para você. Quando você não sabe o que funciona para você, você fica tentando se encaixar em formatos que não são seus. Você fica se obrigando a sentir coisas que não são suas, ou não são para você, ou não fazem parte do seu processo, da sua trajetória psíquica, emocional, enfim, da sua rotina ou daquilo que você está vivendo no momento. Gente, tristeza é pra gente sentir, porque ela existe. Não adianta eu querer fingir. A frustração também é pra gente sentir. A gente não consegue ter êxito em tudo que a gente faz, a gente não consegue dar certo em tudo que a gente faz, e tá tudo bem, está tudo bem. Essa frase, tá tudo bem, né, que a gente vê muito na internet, mas que poucas pessoas querem praticar, está tudo bem com a tristeza. É diferente quando você tem a tristeza como um padrão. Aí sim ela é um adoecimento, né? Ela faz parte, ela é um dos sintomas, por exemplo, desse quadro depressivo, né? De uma crise existencial. Agora, a tristeza eventual que você vai sentir por um dia, por uma situação, que vai durar talvez alguns dias, que vai durar uma fase da sua vida, porque ela tem um contexto, né? Tudo tem que ser contextualizado. Ah, você tá triste por quê? Por nada? Ah, eu tô triste, não sei por quê, não tenho motivo. Então vamos investigar. De fato, tem alguma coisa errada com essa tristeza. Ah, não, eu tô triste porque eu tô com um familiar doente. Eu tô triste porque eu tô com uma dificuldade financeira. Eu tô triste porque eu não tô conseguindo alcançar o objetivo X ou Y. Tem um contexto. Então, se tem alguma situação que justifique a sua tristeza, é normal. É saudável, sim, sentir a tristeza. E aí é através dela que a gente vai sabendo lidar com as nossas emoções, que a gente vai se testando, que a gente vai se percebendo. A gente ainda entende que o padrão para a gente se recolher, para a gente ficar mais introspectivo, olhar para dentro, é realmente quando você está mais... eu não digo nem só triste, mas quando você está menos para fora, menos eufórico... Você se percebe mais, né? E é daí, talvez, que você conquiste essa alegria, essa felicidade que esteja te faltando ali naquele momento, né? É momentâneo e a vida é feita de momentos. Todos os momentos podem ser construtivos se você souber fazer uso deles, né? Fazer o bom uso deles. Então, se a gente for parar para pensar, essa positividade tóxica, ela pode ser tão ruim quanto o pessimismo, né? Aquela pessoa que é constantemente pessimista. Exatamente pela característica dos extremos, né? A gente não pode ficar o tempo todo nos extremos. E aí eu disse para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre o adoecer, né? A gente, né, na ansiedade, né, da vida hoje, nesse movimento de que tudo tem que acontecer para ontem, né? De que a gente está sempre correndo, de que a gente tem pressa para tudo, a gente tem
vivenciado muito o imediatismo em nós. E aí a gente vai projetando em tudo que a gente faz. Aí vem a frustração. Aí você vai lá e vê que você não pode se frustrar, que você não pode entristecer. Aí já começa o conflito. Não pode, você vê em todos os lugares espalhados que você, em todas as falas de que não pode, mas você está sentindo. Então, esse imediatismo faz com que a gente desconsidere que todas as coisas têm um processo. Dificilmente alguma coisa simplesmente pluft, aparece, alguma coisa nasce. Minutinho da água, gente. Dificilmente, né? Dificilmente não. Tudo tem um processo. Nada. Nada simplesmente surge. E não é diferente com as doenças. O adoecimento, o processo de adoecimento, ele se dá dessa mesma forma. Ninguém um belo dia acorda e fala assim: ah, apareceu, estou com uma inflamação no órgão X ou Y. Isso não acontece. Você não acorda de repente com a inflamação. É um processo até chegar nessa inflamação. Você não simplesmente está dormindo e acorda, opa, a vida está preto e branco, estou com depressão. Você não acorda simplesmente com depressão. É um processo. Geralmente esse processo é invisível, ele é lento em tudo. É a própria questão do câncer, né? Não é de uma hora para outra, tô com câncer, tô com tumor. Tudo vai sendo construído dentro de nós. Então é muito importante que a gente considere que, como tudo tem um processo, a gente precisa dar atenção para as mínimas coisas que acontecem com a gente. Com aquelas coisinhas que você percebe de repente que um dia você tá com uma tristeza a mais, né? Um dia você tá com desânimo a mais, um dia você tá com uma dor diferente, aí a gente vai desconsiderando. A gente vai passando por cima das coisinhas pequenas que a gente sente, que eu disse que às vezes esse processo do adoecer, ele é invisível, sim, mas existem sinais que a gente ignora. Mas para a gente não ignorar, a gente tem que exercitar de novo aquela palavrinha, né? O autoconhecimento. E ele vale para tudo. Ele vale para o teu psíquico, ele vale para o físico também. Né? Você tem que perceber que tem alguma coisa diferente, que não está funcionando do mesmo jeito. Você tem que perceber que ali não tinha aquela mancha, que ali não tinha aquela coceira, que ali, enfim, ali não tinha aquela dor, né, naquele determinado órgão. E a gente vai se deixando de lado, não percebendo o processo do adoecimento. E aí o que nos interessa aqui, né, o que me cabe trazer para vocês, que é sobre o adoecimento psíquico, ele acontece exatamente como? É aquele hábito diário de ver um perfil específico ou vários, né? Perfis específicos no Instagram, né? Por exemplo. E aí todos os dias você lê um pouquinho sobre aquilo que tem que ser daquele jeito, ou você acompanha a vida daquela pessoa e aquilo ali te faz não encaixar em alguma coisa que você acha que tem que encaixar em você e na sua vida. E aí aquela frustraçãozinha que você ignora, aquele sofrimentozinho de achar que a sua vida é uma droga. Você olha para a vida de muitas pessoas, né, principalmente nas redes sociais. Gente, eu tô batendo nessa tecla da rede social porque é quase um fenômeno isso, né? Eu ouço quase que diariamente no consultório alguém abordando isso, falando sobre essa questão. Ah, mas a vida de todo mundo é interessante. Eu já falei isso até em algumas outras lives, em vídeo. Então, isso que você vai vivenciando pequenininho, que você ignora, aquela vida sua que você acha que não está interessante ou que não é interessante, né? Porque a vida de todo mundo é mais interessante que a nossa. A história da grama do vizinho que é mais verde, né? E aí esses equívocos, né, vão nos impedindo de viver a nossa vida como ela é, a nossa vida como ela pode ser. Muitas vezes falta um pouco de aceitação. Não é o que você gostaria de ter que vai te fazer feliz. É o que você tem e como você lida com o que você tem. Como nós estamos lidando com aquilo que temos. Como estamos lidando com a pessoa que somos. Né? Nós, cada um tem a sua característica. Não adianta você querer, mas eu queria ser assim, eu queria ser mais extrovertido, eu queria ser mais comunicativo, eu queria ser mais simpática, eu queria ser mais meiga. Cada um tem uma característica. Em vez de você ficar ali sofrendo, batendo na tecla de alguma coisa que você não tem, pensa nas coisas positivas que são suas. Ou que você pode melhorar, ou que você pode aperfeiçoar, né? Lapidar. Todo mundo tem valores. Todo mundo tem muitas coisas boas. Assim como todo mundo tem defeitos, tem coisas ruins, né? O nosso lado mais sombrio.
Então é muito importante a gente parar de alimentar este processo de adoecimento. É aquela falta de tempo que a gente tem pra gente, né? Aí eu ouço a frase assim: "Ah, mas não tem jeito, não tem como arrumar tempo de fazer isso aqui que eu gosto. Se eu não fizer, quem vai fazer? Tudo depende de mim." Aí eu te pergunto: e se você morrer? Que você vai, eu vou, todo mundo vai. É a coisa mais certa da vida, é o morrer. Se você morrer, quem vai fazer aquilo que você acha que ninguém pode fazer? Aquilo que você, na verdade, está se matando, está se sufocando na sua rotina. Porque ninguém pode fazer, só você. E aí, com isso, você deixa de se cuidar, você deixa de ter um momentinho pra você. Não, porque eu tenho que manter a casa impecável. Mas você só tem tempo ou pra manter a casa impecável, no momento que você chega do seu trabalho, por exemplo. Ou pra cuidar de você um pouquinho, ouvir uma música, ver uma série, relaxar, se cuidar, dormir, enfim, alguma coisa que funcione pra você. Né? Não considere exatamente o que eu tô falando. Pensa numa coisa que funcione pra você. O que é mais importante, essa casa ou você? Isso é um dos equívocos que a gente vai levando. A gente achar que cuidar, de repente, de uma coisa que está ao nosso redor é mais importante do que cuidar da gente. A gente cuidar de todo mundo antes de cuidar da gente é mais importante. E se a gente adoecer? E se a gente falhar? E se a gente faltar? Eu tenho certeza que as pessoas vão dar o jeito delas. Essas pessoas que você acha que dependem de você, que sem você as coisas não funcionam, as coisas vão continuar acontecendo. Você estando aqui ou não. É uma ilusão nossa achar que a gente é insubstituível, que só a gente pode fazer daquele jeito, que só a gente pode fazer aquilo. É uma ilusão. E a gente fica se alimentando disso. E isso todo dia, um pouquinho disso, todo dia, vai adoecendo. Faz parte, entra nesse processo do adoecer. As coisas que você faz sem se respeitar. As coisas que você faz se agredindo, porque a constância daquelas coisinhas que você faz e que isso não te traz realmente satisfação, elas vão te adoecer, elas vão tirando o brilho da sua vida, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Dayana tá dizendo o perfeito tema, ainda mais na pandemia, que vemos mais a rede social. Exatamente. Isso acaba nos afetando sem percebermos. A pandemia acho que trouxe muito mais isso, né? Da rede social já estava antes muito, né? E até de uma forma assustadora. E a pandemia, todo mundo em casa, isso vem aumentando absurdamente. Gente, boa noite para quem veio entrando. Quem entrou aqui agora, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui, viu? Na pandemia, isso realmente intensificou, porque a gente não podia sair, né? Ainda não pode fazer um monte de coisas. Então a gente ficou mais recluso em casa. Então a gente procura muito mais, a gente acessa muito mais, né, as redes sociais. Aumentou inclusive o número de pessoas que trabalham com as redes sociais. Então as pessoas dá uma impressão, né, de que tudo é mais bonito lá e que a gente tem que seguir isso, né, desse bonito, desse perfeito. E aí voltando à questão do processo de adoecimento. Então tudo aquilo que você faz e que você acha que só você pode fazer, mas que nem é para cuidar de você. E aí eu vou repetir uma outra coisa que eu falo sempre também. Por que que eu tenho que vir em primeiro lugar? Por que que eu tenho que me cuidar antes de cuidar do outro? Porque se eu sou a base, se eu estou ofertando algum tipo de auxílio às pessoas, né? Se eu estou sendo suporte de alguém, como que esse suporte vai estar falho? Como que eu não cuido da manutenção desse suporte que sou eu? É incoerente, né? Eu achar que algo não vai funcionar sem mim, mas ao mesmo tempo também eu não me cuido. Ao mesmo tempo eu não dou importância para algo que é tão importante. É a incoerência. É a incoerência. A gente vive uma série de incoerências. E acreditem, essas incoerências adoecem. Essas incoerências na nossa rotina, na nossa existência, vão gerando toxicidade. E é isso que a gente vai se alimentando, que a gente vai engolindo. E é isso que faz a gente lá na frente, ou nem tão lá na frente, né? Às vezes é logo ali na frente a gente desenvolver um quadro depressivo, um estado depressivo, um quadro ansioso e tantas outras, né? A gente foca ansiedade, depressão, que é o que mais aparece, mas tem tantas outras doenças mentais, né? O vazio existencial, que não é considerado uma doença específica, né? Não tem um código de doença, mas o vazio existencial
provoca uma série de outras doenças, né, tão graves quanto os diagnósticos de depressão, os transtornos, por exemplo. A pessoa que tem um vazio existencial, ela está passando pela vida sem uma referência dela mesma. A vida dela tem tudo, menos ela. Já pararam para pensar que às vezes a nossa vida tem tudo, menos a gente, falta a gente. Qual o momento do teu dia? Pensa aí agora. Qual o momento do teu dia que é seu? Eu tenho pacientes que falam assim, o meu único momento na semana é quando eu venho aqui na terapia. Fora isso, eu não tenho mais um tempo para mim. E isso é absurdo. Não, Bruna, mas eu vou te provar por A mais B que na minha rotina não tem como eu ter um tempinho para mim. E aí eu te pergunto de novo, e se você morrer? E quando você morrer? Quando eu digo e se você morrer, não é considerando que não vai um dia. Mas e se você morrer de uma hora para outra? No meio do teu processo de se achar o mais importante naquela situação, para aquelas pessoas? E se nesse processo, no meio dele, você morrer? Tudo vai continuar acontecendo. As pessoas vão dar o jeito delas. O que é material e concreto vai continuar lá no mesmo lugar. E ao mesmo tempo que a gente não considera que isso pode acontecer a qualquer momento, embora muita gente tenha pensado mais, né? Agora com a situação da pandemia, com tantas mortes, né? Com tantas pessoas doentes, a morte está muito mais presente de você pensar que você não quer morrer. E aí você se preocupa com isso, que você não quer morrer. E aí eu te pergunto, você tem medo de morrer? Você se preocupa, mas você sabe viver? Será que a gente sabe viver? Será que a gente está sabendo viver? Ou a gente está entrando naquele processo automático? Porque a positividade tóxica, ela é uma forma anestesiada de viver a vida. E aí quando você está anestesiado, você não está vivendo. Você não está sentindo. Você não está se permitindo sentir. Deixa eu ver aqui os comentários. Claudinha tá falando que ela gosta de mim, ela concorda sempre com tudo. Que bom. Nem sempre a gente concorda, né? Mas é bom a gente ter essa troca. Ei, Lu, tudo bom? Tempo, né? Enfim. Muitas vezes a gente vive sem saber viver. Muitas vezes a gente vive num fluxo, tocando. E querendo um monte de coisa que não é pra gente. E aí quando eu pergunto, você sabe viver? Eu te pergunto para saber se você entendeu o que funciona para você. Porque quando você sabe viver, você sabe o que funciona para você. Você sabe o que vai te fazer bem almejar. E não vai almejar aquilo porque todo mundo diz que é legal. Porque todo mundo diz que é sinônimo de sucesso. Não, porque você ter isso na vida é porque você é bem sucedido, porque você deu certo. O que dá certo? É morar num casarão, né? É ter um carrão, ter um carro caro, é ter uma conta no banco recheada. Tudo isso pode ser muito bom. Mas que funcionalidade existencial isso vai ter para a vida da pessoa? Porque tudo aquilo que ela precisa essencialmente para se sentir feliz, tá aqui, ó. Até o carro que você tem, você não fica nele o tempo inteiro. Ele te traz uma satisfação, muitas vezes, pelo ego. Ah, Bruna, você tá dizendo, né? Muita gente que diz, você tá dizendo que a gente não pode querer ter uma casa boa, querer ter um carro bom, ter dinheiro. Não, não estou dizendo. De forma alguma, eu não seria louca de dizer isso. Eu estou dizendo que isso não é garantia para que você se sinta feliz e bem-sucedido aos seus olhos, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que cabe para você, de acordo com o teu formato. Para algumas pessoas isso é fundamental, elas precisam disso para se sentir bem.
para outras pessoas isso não significa nada. A questão é que a gente não pode comprar a ideia que alguém quer vender pra gente. A gente tem que produzir. O nosso conceito de felicidade, ele é individual. Para um casal, muitas vezes, não é o mesmo, é individual. Isso não é uma coisa que você vai comprar em lugar nenhum e nem de ninguém. Por mais dinheiro que você tenha, por mais condições que você tenha, por mais prestígio que você tenha. Não vai. Isso você vai construir e dá trabalho, tá? Dá trabalho. A gente vai construir isso na gente. É trabalhoso. Exige tempo, investimento de tempo em nós. Em nós. De acordo com o que a gente tem. É colocar na mesa. Peraí, quem sou eu? Quem que é a Bruna? Do que eu preciso para ser feliz? O que vai ser bom para mim? Ah, isso aqui que eu li lá naquela rede social, isso aqui que eu ouvi do coach, isso aqui que eu ouvi... É isso que eu preciso para ser feliz? Eu tenho que sair, eu tenho que estar sempre com uma vida movimentada, eu tenho que ser sociável o tempo inteiro, eu tenho que sorrir o tempo inteiro. Desconfia, gente. A pessoa que está sorrindo o tempo inteiro, ou ela realmente ela criou, né, para ela um personagem, ou ela é alienada, que ninguém que ri o tempo inteiro acha a vida linda, né? Aquela pessoa que da hora que acorda, da hora que vai dormir tá feliz, tá achando tudo ótimo, que vai dar tudo certo. A gente não é assim. Se a gente tem defeitos, a gente não tem como ficar bombando de felicidade, de alegria o tempo inteiro. Então isso é importante a gente entender, até para a gente poder ser livre. Enquanto a gente não for coerente, a nossa vida não for coerente com aquilo que a gente necessita de verdade, com aquilo que a gente deseja, mas de acordo com essa necessidade, porque nem tudo aquilo que a gente deseja é bom pra gente. Já pensaram nisso? Nem tudo. Às vezes a gente fica almejando coisas, criando situações na nossa cabeça, e aí chega um belo dia, quando você consegue aquilo, você fala assim, ah, mas é isso? É isso aqui? Eu esperava tão mais disso. Por quê? Porque a tua satisfação não está nessas coisas. Essas coisas, elas auxiliam, sim. Elas trazem um bem-estar? Trazem. Mas quando você considera isso importante. Quando isso faz parte do teu planejamento individual. E a gente fala tanto em querer ser livre, né? Em liberdade de expressão, liberdade de ser. Mas é o que a gente menos está sendo. A gente está cada vez mais aprisionado. A gente está cada vez mais prisioneiro e de nós mesmos. A gente se mantém cativo nessas ideias, nesses conceitos que só fazem a gente ficar triste. Uma tristeza que a gente está, na verdade, buscando. Não é a tristeza que vem pra gente, porque às vezes vem uma tristeza. É essa que eu tô falando que a gente tem que sentir, que a gente tem que se permitir. O entendimento de que você não vai dar conta de tudo. Na última live eu falei sobre a expectativa que a gente cria sobre as pessoas, né? Não dando, às vezes, o direito dela errar. E a gente também faz isso com a gente. A gente vê as pessoas falando sobre certas coisas de felicidade, de sucesso, a gente fala assim, não é possível, então tem alguma coisa muito errada comigo. É possível. Porque aquela pessoa que fala aquilo, você pode ter certeza que ela passa por todos esses processos de adoecimento, de tristeza, de desânimo, de pessimismo, em algum momento da vida. E o que vai diferenciar se isso é uma doença ou se isso é normal é exatamente a persistência, né? A frequência disso, se isso se tornou o seu padrão de vida. Ah, não, eu tô querendo ficar quietinho no meu canto porque eu quero me isolar do mundo, porque minha autoestima tá baixa, porque eu tô com muito medo, tá? É adoecimento. Não, eu tô querendo ficar quietinha porque hoje eu quero, não quero interagir, eu quero pensar na minha vida, eu quero pensar em nada, eu não quero me arrumar, eu quero ficar aqui jogado no meu sofá. Não tem nada de errado com isso. Né? O Marcos Paulo está falando aqui, a gente não vai dar conta de tudo. Não vai, não vai. Não adianta você falar, ah, mas eu vou me organizar, eu vou dar conta de tudo. Não vai. Porque não tem como dar conta de tudo. O que é tudo? O que é tudo? Você vai dar conta igual daquele jeito, que você é insubstituível, e por isso você não pode ter tempo para você na sua própria vida? Na sua própria vida, você não tem tempo para você? Você acha isso aceitável? Você acha isso cabível? Você acha isso coerente? Ah, mas eu nem percebi quando eu vi, de repente eu estava doente. Não percebeu? Você não se percebeu?
Se a doença está em você, é você que tem que perceber. Não é outra pessoa que tem que olhar e falar assim, ó, você está ficando doente. Isso às vezes até acontece, né? O outro consegue sinalizar e você ainda não percebeu, porque você não está na sua vida. Você está em qualquer outro lugar, mas não está na sua vida. É, né, Claudinha? Tem um momento gratuito. Você não pode se ausentar da sua vida. Eu lembrei de uma coisa que muita gente me pergunta, né? Obviamente, por eu ser psicóloga, tanto paciente quanto outras pessoas, eles falam assim, perguntam assim, como que a gente faz para não ter pensamento negativo? Como que a gente faz para controlar o pensamento negativo? Eu não sei se acho que eu já falei isso aqui em algum momento, né? Em alguma live. E aí, assim, eu fico pensando, antes de dar a minha resposta, eu fico pensando assim, que eu falo, né? Eu vou frustrar essa pessoa com a minha fala de imediato, eu dou uma volta antes para poder falar para ela o que realmente eu vou falar. E aí, na maioria das vezes, eu assim, dependendo da situação, eu dou toda uma introdução para dizer o seguinte: para você, primeiro, não tem como não ter pensamento negativo. Não tem, tá? Não tem. Você pode ser otimista, você pode ser uma pessoa pra cima, positiva, mas você vai em algum momento ter pensamento negativo. Porque o negativo é da vida, tá aí. Você liga a TV, você vê coisa negativa, você sai na rua, você vê alguma coisa negativa. Não tem como. Então você vai ter. Outra coisa, eu sou construída de coisas boas e coisas negativas. Eu tenho qualidades e tenho defeitos. Então não tem como não ter pensamento negativo, ok? Eu tô falando isso para dar paz. Eu não estou falando isso para gerar aí um descontentamento, um pessimismo. Eu estou falando isso para você ficar em paz. Você não é a única pessoa que tem pensamento negativo. E aí, o segundo passo dessa resposta, né? A segunda etapa é dizer o seguinte: você vai conseguir controlar seu pensamento negativo deixando esse pensamento fluir, deixando ele passar por você. Tenta controlar um pensamento. Tenta dizer para você que você não pode pensar naquilo. Você vai pensar 10 vezes mais, ele vai fixar ali. Então, se ele veio, se ele tá ali na tua mente, deixa ele passar por você. Dá corda, vê até onde ele vai. Consciente. Não é que você vai alimentar o pensamento, mas deixa ele passar, deixa ele acabar. Quando você vê, você não tá pensando. Você deu saída, ele tá ali por alguma razão, é alguma demanda. É alguma demanda. Uma demanda sua, tá? Não é de ninguém, é sua. Então deixa falar, deixa sair, deixa pensar. Aí sim, deixando ele passar por você, você vai controlar esse pensamento. Que a gente é assim. A gente quer controlar tudo e nem tudo tem controle. A gente não vai controlar o nosso pensamento na hora que a gente quer, porque a gente quer. A gente tem que ter maturidade para encarar até os nossos pensamentos. Aí eu digo, se eu não consigo considerar um pensamento negativo, eu não consigo bancar esse pensamento de alguma forma, eu não consigo ver até onde ele vai, eu vou querer controlar mais o quê? Se eu não consigo controlar o que está em mim. Então é ter paz, não é se desesperar com aquele pensamento. Não é fazer esse pensamento se tornar seu padrão. Você não vai casar com o pensamento, não vai se apegar ao pensamento negativo. Mas não adianta você ficar lutando contra ele. Ah, eu não vou pensar isso, eu não posso pensar isso, não, de jeito nenhum. Se ouve. O teu pensamento é a tua forma de se ouvir. E aí sim, questiona o pensamento. Mas por que você está pensando isso? O que eu estou querendo me dizer com isso? Será que isso não está indicando do que eu estou me nutrindo? Eu falei isso também na última live, né? Os conteúdos que eu estou absorvendo. Se a gente não se ouve, se a gente não ouve um pensamento, a gente não consegue, na verdade, estar com a mente aberta, né? Para perceber mais nada. Eu não consigo aprender nem sobre mim, né? Imagina sobre outras coisas. Tem uma frase interessante que diz que eu não tenho como aprender sobre aquilo que eu acho que sei. E a gente acha que sabe tanta coisa, aí falta mesmo, né? Espaço para o novo. Espaço para um novo conceito, um novo entendimento. Então, se você acha que sabe, você não vai aprender aquilo. E a gente, na verdade, sabe tão pouco sobre tudo, né? Deixa eu ver aqui. Ah, Claudinha, somos, é uma troca.
Também te admiro muito. Fernanda tá falando normalizar os sentimentos. Exato. Entender que todos eles existem, né? E todos vão passar por nós. Cristina tá... Ei, Cristina, saudade de você. Cristina tá dizendo, verdade, um médico me falou uma vez que temos que pensar em nós 5 vezes para depois pensar em alguém. É isso aí, é por aí. Nós somos a prioridade, né? E sendo prioridade, quando você consegue se colocar mais na sua vida, né? Consegue estar mais presente na sua vida, você vai ter um controle melhor sobre aquilo que você sente, porque você vai estar mais habituado com você. Quando você não conhece muito uma pessoa, você fica cheio de dedos, né? Cheio de dedos com essa pessoa. Porque você não conhece direito, então você não sabe o que você vai falar, como vai falar. Você chega devagar. E aí a interação é menor. Ou vai num processo, né, mais lento. E aí eu te pergunto, se você não se conhece, será que você vai poder se aprofundar em alguma coisa? Porque você não tem intimidade com você. Então, essa intimidade de se entender e se permitir isso, ficar triste, se permitir não estar bem, se permitir não dar conta, se permitir não querer fazer tudo para todo mundo, se permitir um dia de ócio, se permitir não estar arrumado o tempo todo. E tá tudo bem. Está tudo bem. A gente não precisa ser o melhor em tudo. Isso também sufoca, é uma pressão, é como se fosse uma necessidade, né, de ostentar a felicidade, ostentar o bem-estar, ostentar uma beleza, ostentar uma juventude, ostentar um corpo perfeito. Não passa de ostentação. E que no final das contas não é isso que você quer. Não é isso que você busca. Eu tô falando, gente, de ficar em paz consigo mesmo, ficar em paz com quem você é. Olha pra você, seja no espelho, seja no seu pensamento, olha e se aceita, enxerga o que você tem e que não necessariamente você tem que mudar. Se te faz mal, se te prejudica, se traz conflitos, se atrapalha a sua convivência, sim, você vai trabalhar na melhora disso, gradativamente. Agora, aquelas coisas que você almeja, porque idealizou que você seria melhor se você fosse daquele jeito. Já viu como as pessoas, voltando a falar de rede social, como elas são todas uniformizadas, elas são todas iguais, os cabelos são iguais, é a mesma boca, é o mesmo olho, é a mesma sobrancelha, é o mesmo tudo. Que às vezes são coisas que a gente almeja, mas que não servem pra gente, ou não vão combinar com a gente, ou que a gente não vai poder sustentar e manter. E aí a gente vai sofrer porque não pode ter aquilo, porque não pode sustentar aquilo, porque não vai conseguir fazer a manutenção daquilo. Olha quanta coisa que a gente fica colocando, não vou conseguir, não vai dar, não vou poder. E é bem mais simples que isso. É bem mais tranquilo que isso. Bem mais, bem mais. Se a gente for ver o que faz a gente feliz de verdade, é bem menos. Não que a gente que a gente tem que se contentar com menos, não é isso. Eu tô falando de se ouvir. Às vezes você precisa de menos. É liberdade. Essa liberdade que a Fernanda acabou de falar. E essa liberdade, só quem vai nos oferecer somos nós mesmos. É a gente olhar e falar aqui, é só um post, é só uma pessoa, é só um padrão que criaram, é só uma imposição. Às vezes é a gente, às vezes nem é ninguém, é a gente, né? A gente que criou ali na cabeça, mas eu achei que eu tinha que... Eu tenho que... O tempo todo, eu tenho que o tempo todo... Eu posso, eu quero, ou eu não quero, ou eu não posso. É ter liberdade para isso, para se expressar livremente, não para ninguém, mas para você, porque a tua maior cobrança vem de você. Não é a gente que se cobra, não são as pessoas. Não são as pessoas, somos nós. É a gente que se cobra. E as pessoas cobram o que a gente deixa também.
Então, o processo do adoecimento, ele acontece nessas pequenas coisinhas que a gente vai negligenciando na nossa vida. Eu não sou obrigada, E agora é uma outra coisa, né? Que tem um monte de memes sobre isso, e aí as pessoas falam que eu não sou obrigada a nada. Aí vamos pensar nessa frase, eu não sou obrigada, dentro de um contexto de equilíbrio. Se a gente pensar no equilíbrio, realmente, não sou obrigada. Não sou obrigada a estar bem o tempo todo, eu não sou obrigada a rir o tempo todo, eu não sou obrigada a estar feliz o tempo inteiro, eu não sou obrigada a sorrir toda vez que alguém passa por mim, eu não sou obrigada. Se eu não estou bem, diferente de tratar mal, diferente de tratar com respeito, de faltar com respeito. Não tô falando disso. Eu tô falando de você ser você naquele momento. Não sou obrigada. Não sou obrigada a estar bonita o tempo todo. A estar arrumada o tempo todo. Não sou obrigada. Isso é libertador. Falar eu não sou obrigada é libertador. Aí volto num contexto de equilíbrio. Num contexto de equilíbrio. Né? Senão também vira uma bagunça. E quando eu falo isso, é no sentido da gente ter equilíbrio nas relações. Né? Eu não sou obrigada a nada, mas eu acho que convém, né? Não sei se a palavra convém vai caber muito aqui, né? Eu acho que convém entrar num campo da conveniência. Mas não custa a gente ser educado, não custa a gente ser gentil. Ser gentil é diferente de ser ou simpático, né? Ou extrovertido, não é isso. Educação não faz mal para ninguém. Mas eu não sou obrigada a fazer o que as pessoas acham que eu devo fazer. Eu não sou obrigada a atender a expectativa. Eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Eu não sou obrigada a estar com tudo impecável o tempo inteiro. Não sou. Você também não é. E quando a gente se aceita e a gente se coloca na nossa vida e a gente exercita o viver sabendo o que está vivendo, aí sim a gente tem chance de se realizar. Independente de tudo que a gente vê nas redes sociais, na internet, na vida, no mundo. Independente do que dizem pra gente que é ter sucesso. Quando você fala assim, epa, aqui tem gente. Eu tô aqui na minha vida. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou essa pessoa aqui. Com todos esses defeitos, eu vou tentar melhorar. Porque eu acho que é o objetivo, né? A gente pode melhorar. A gente tem a capacidade de melhorar. A gente tem talento para se melhorar. A gente tem talento. Então, a gente tem que usar esse talento. Mas eu tenho que primeiro me aceitar. Eu tenho que primeiro identificar o que eu tenho. E, como eu falei, o que funciona para mim. O que me traz essa satisfação. Porque eu não tenho que me intoxicar desse otimismo constante, dessa felicidade plástica. Ixi, caiu aqui a luz, hein, gente? Não caiu? Se a live sumir é porque faltou luz. Hã? Ah, é a lâmpada? Mais cedo faltou luz, eu pensei, pronto, vai ser na hora da live. Tá vendo? Já rolou um pessimismo. Quando foi mais ou menos 7h15, faltou luz. Foi um pico de luz, né? Eu falo que todo mundo que me conhece sabe, gente, eu amo Rio das Flores, é a cidade que eu adotei, eu vivo aqui, eu escolhi pra viver, mas aqui tem esse probleminha, sabe? Um ventinho que sopra, falta luz. E aí faltou luz 7h15. Tipo, não durou nem um minuto. Marcelo tá me olhando com uma cara de reprovação. É verdade. É verdade. E aí, como eu tava falando, 7h15 faltou luz. Aí eu pensei, caramba. E a live tava marcada para as 8. Falei, pronto, 8 horas. Vai estar sem luz, não vou conseguir fazer a live. Tudo bem. Eu fui pessimista naquele momento. E tá tudo bem. Porque eu estava com uma expectativa enorme. Porque é bom estar aqui. Porque eu queria estar aqui. Tudo bem. Não se manteve. Aí a luz voltou. Faz parte. Né? Eu poderia ter pensado assim, não, faltou luz e 8 horas vai ter luz de novo. Eu poderia ter pensado. Seria lindo se eu tivesse pensado assim. Se eu tivesse forçado ali o pensamento positivo. Mas não foi. E está tudo bem. Você tá rindo, né, Claudinha? Vocês gostam aqui das amarguras que eu passo aqui. A Fernanda tá falando, hoje eu enxergo claramente uma coisa. Sempre fui muito compreensiva com
tudo e todos, sempre me deixando de lado. Não sou obrigada. É isso aí. Ser compreensivo é legal, é bacana. A gente ser legal é legal. A gente ser alegre é legal. A gente ser feliz, mas não o tempo todo, porque não é possível. E aí, como não é possível, a gente não pode se obrigar a isso. A gente não pode se obrigar a isso. Então, a gente precisa olhar, né, com mais consciência e com mais otimismo para o nosso momento negativo, para a nossa dor, para a nossa tristeza. Entendendo que é um momento. Isso não te desmerece. Como eu falei, a gente tem vocação para ser feliz, mas do nosso jeito. Não aquela felicidade que alguém disse pra gente que tem que ser daquele jeito. Né? A gente não é produzido em série. Nós temos todo um sistema complexo, psíquico, físico, biológico. A gente é complexo demais individualmente para alguém querer produzir em série uma escala de felicidade, né? Uma obrigatoriedade. Não é assim. A Luciana tá falando, perdoamos os outros e muitas vezes somos severos conosco. Muito. Perdoar de um modo geral é difícil, o outro e a gente, mas às vezes é mais fácil você desculpar uma pessoa, relevar o que ela fez, do que você se perdoar, você se desculpar. É muito mais fácil, né? Porque o que tá fora da gente, a gente sente muito menos. Na verdade, a gente nem pode sentir o que tá fora da gente, mas a nossa percepção é menor, né? Daquilo que tá fora, daquilo que alguém fez com a gente. Dói, mas dói mais aquilo que você faz com você. Tanto que a gente não quer se responsabilizar até pelo fracasso, pelo erro. Por que a gente põe a culpa no outro o tempo todo? Porque dói a gente considerar que a gente errou. Então a gente tem mais dificuldade de se perdoar. É mais fácil uma pessoa fazer alguma coisa ruim pra gente e a gente ficar com raiva dessa pessoa do que a gente aceitar que a gente tá fazendo errado. Não é assim que acontece? Não que a gente queira que façam errado pra gente, mas é mais fácil lidar com aquilo que o outro faz, porque assim, não fui eu, ó, não fui eu, foi o outro que errou. A gente até dá uma defendida, que quando é a gente dói mais. Considerar o nosso insucesso, o nosso fracasso, o nosso erro, dói mais. Sim, no sentido de ser compreendido. Hã? Lá vem o Marcelo aqui falar do tempo, ó, gente. Falou que faltam 3, 4 minutos. Tá aqui empolgada. Tadinho, mas ele tá aqui pra me ajudar, né? Não tem que... Não posso ter um olhar tão pessimista. Fazer a parte ruim. Ele falou, alguém tem que fazer a parte ruim, Enfim, vou começar a finalizar, né? Mas deu pra entender, gente, o que eu quis trazer aqui pra vocês, falando sobre essa positividade tóxica, sobre esses padrões que a gente se obriga, que a gente se aprisiona. Já é bom, né, quando passa rápido, então quando demora é porque não tá legal. É o print. Oi? Congelar aqui na tela. A gente tem uma vida para viver e essa vida é sempre muito preciosa. Viver é muito precioso, né? Eu até anotei aqui um dado para trazer para vocês, que eu falei que a depressão é meio que um jeito de falar, né? Uma pandemia invisível, que a gente vê no mundo inteiro aumentando cada vez mais. E aí, gente, nesse período agora da pandemia, por conta de todas essas coisas que eu falei, e obviamente a própria pandemia e esses desdobramentos, aumentou em 80% o número de casos de depressão e triplicou o número de suicídios no mundo todo. Por conta de tudo isso, né? De tudo isso que a gente deixa de viver, por tudo isso que a gente acha que tem que viver, pelo medo de morrer, esquecendo que, na verdade, você tem que aprender primeiro a viver. Então, todos esses equívocos adoecem a gente. Todos esses equívocos fazem a gente estar fora da nossa vida. Então, o que eu queria trazer aqui hoje, gerar, era essa reflexão, esse entendimento de que pode faltar qualquer coisa na nossa vida, menos a gente. A gente tem que saber que muitas pessoas, e muitas vezes nós somos essas pessoas, morrem em vida. Muitas pessoas se matam em vida. E muitas vezes a gente deixa
matarem a gente em vida. Então, para a gente começar a assumir mais o controle de quem a gente é, da nossa vida, no sentido de se permitir passar por todos os processos de forma consciente. Sinta a tristeza de forma consciente quando ela aparecer, quando ela chegar. E se ela estiver aí de uma forma adoecida, de uma forma diagnóstica, busque tratamento, busque ajuda. Mas permita-se sentir a dor, a frustração, a tristeza, o desânimo, o medo. Não ao ponto dele te paralisar, mas ao ponto de você entender o que ele está querendo te dizer. Porque o medo sempre quer dizer alguma coisa pra gente. Permita-se. Tire um tempinho pra você, não pensa que você é insubstituível, não é. Desculpa te dizer isso. Desculpa te dar essa notícia, mas você não é insubstituível. Que bom! Isso é maravilhoso. É muito bom você saber que não é insubstituível. Você não deixa de ser importante, você não deixa de ser especial porque você não é insubstituível. Você passa a ser livre. Você passa a ser dono do seu desejo, dono das suas possibilidades. Gente, a vida é tão cheia de possibilidades. Por que você vai se limitar com coisas que vêm de outras pessoas, de fora, de longe? Dentro de você, você tem muitas possibilidades. Explore essas possibilidades. Se é diferente, se é esquisito. Ah, mas isso é esquisito, ninguém faz. Você faz e faz bem e te faz feliz. Não tá prejudicando ninguém, não tá te prejudicando. Vai embora. Vai embora com a tua esquisitice, vai embora com o teu diferente. Porque é isso que tá te fazendo feliz. Não escuta o quê, Claudinha? Qual parte? Deixa eu ler aqui o feedback de vocês que a gente tá acabando. A Lu tá falando, colocamos um peso excessivo, potencializando em excesso que deveria ser leve. Exato. Não, a gente acaba adoecendo, né? A gente acaba problematizando coisas que são naturais. Ah, que ninguém é insubstituível. Não, ele tem que ouvir sim, ele tem que ouvir, né? Que ninguém é insubstituível. Ó, esse complô aí, eu tô vendo um complô contra mim. A Dayana tá falando, foi perfeita a live. Que bom, gente. Se foi perfeita é porque alcançou o objetivo de gerar essa reflexão. Janaína, esses elogios. Eu não consigo ler, gente. Tem que ficar mais confortável até com os elogios. Obrigada, viu, Janaína? É, Claudinha, ele não pode ouvir essa parte de largar tudo e ir embora. Então, é esse clima gostoso que eu sinto falta, assim. É muito bom ter esse momento, né? Eu acho que é assim que eu quero que sejam sempre as nossas lives, né? A gente tá aqui descontraído, confortável. Então, gente, ó, para finalizar, eu queria muito que vocês refletissem agora, nos próximos dias, para que consigam mudar esse padrão, né? Live tipo Bop, não peguei, não entendi, Marcos Paulo. A Lia tá dizendo que pena que chegou agora. Pois é, Lia, mas eu vou salvar. Se eu não me enrolar aqui, eu vou salvar. Vou salvar a live. Eu não entendi, ô Marcos Paulo, aí você me explica, faltou juntar aqui o Tico e Teco. Então era isso, pensa nos próximos dias em mudar esse padrão adoecido que você está alimentando, que eu estou alimentando, né? Que a gente vai sem perceber e que aqui é uma oportunidade exatamente da gente, epa, deixa eu parar isso aqui que tá esquisito, deixa eu parar isso aqui que tá faltando eu nessa história, né? Deixa eu parar isso aqui porque eu tô seguindo por um caminho que nem eu sei qual é. Às vezes a gente até sabe onde a gente quer chegar, né? Mas a gente não sabe por onde a gente vai. E existem sempre muitos caminhos. E se aquele caminho que você tá não tá te agradando, muda. Você não é obrigado a seguir por esse caminho, né? Você não é obrigado.
Você pode mudar de ideia, você não é obrigado a sustentar tudo que você fala. Gente, quem tá entrando agora, eu vou deixar salvo, tá? Pra depois. E aí, na próxima, espero que daqui a 15 dias, né, a gente consiga ter outra. Eu vou trazer mais momentos desses de reflexão, né? Porque a gente não é obrigado a viver sem refletir e sem questionar. A vida tá aí pra gente questionar e se questionar principalmente, né? Se alguma coisa não tá legal, se questiona, não sofre desnecessariamente. Se questiona. Busca, né, aquilo que vai realmente te fazer sentir muito melhor. E aí um vai ajudando o outro, um vai auxiliando o outro, um vai dando um alerta pro outro, com jeitinho, com gentileza, que a gente não é obrigado a aguentar grosseria. E assim a gente vai encontrando o tom da nossa vida, o tom, né, a cor melhor para nossa vida. A gente vai encontrando a música melhor para nossa vida, né? A gente vai às vezes até criar a nossa música, criar a nossa cor, porque a vida ela é individual. A gente vive no coletivo, mas somos indivíduos e é importante respeitar isso. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Não sei quanto tempo falta, vou esperar aqui contar. Hã? Ele falou que já passou mais de uma hora. Passou, gente? Enfim. Mas obrigada, viu, a todos vocês que estiveram aqui. Na próxima live espero que vocês estejam aqui comigo e que a gente vá trocando sempre, ó. Muito obrigada, fiquem com Deus. Um finalzinho de semana maravilhoso, um feriado, né? Amanhã é feriado. Que vocês possam aproveitar e tirar um tempinho para vocês, né, nesse feriado, porque a gente tem que ter tempo pra gente. Fundamentalmente, não esquece que a sua vida não pode te faltar. Então, que nesse feriado você tire esse tempinho, se você tiver oportunidade. Quem vai trabalhar, não é desculpa para não pensar em si mesmo, como eu falei, o nosso dia tem que ter um tempo pra gente. Então, nem que seja a hora que você chega em casa, chega a hora que você determina que vai ser o seu tempo, né? A gente também não pode esperar aparecer esse tempo. Gente, um beijo muito grande aí. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. É sempre muito bom. Pena que não ficam salvos, né, os comentários. Às vezes eu não consigo ler na hora. Quem não gosta de carinho? Enfim, então é isso. Vamos ter consciência, tá? Conosco e com o planeta Terra. Vamos pensar aí na consciência a nossa forma de agir, né? A nossa forma de interagir. A gente tem que cuidar bem da nossa casa, a casa que a gente vive, né? Assim, materialmente aqui, e cuidar também da nossa grande casa, né? Que é esse planeta. Eu vou encerrar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Na última live eu fiquei aqui completamente. Imagina, eu que agradeço, viu, gente? Agradeço a confiança e a participação. Adoro quando vocês participam. Vou ver se eu vou conseguir encerrar aqui. Beijo, beijo.